Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos aqui no nosso canal Caio Alemão e mais uma vez nós temos tristes notícias da Áustria. A Áustria, um dos países com mais poder aquisitivo na Europa, mostra a sua nova cara, mostra a triste realidade que vem acontecendo lá e cada vez mais pessoas estão sendo atingidas também por causa das últimas atitudes que foram tomadas nos últimos meses. E acho que vocês sabem muito bem dos quais eu estou falando. E agora nós temos a nova notícia da Áustria que mais de 500 mil de austríacos não podem mais pagar por uma refeição quente. E a Áustria pode se comparar nesse sentido, com certeza, com a Alemanha. A Áustria, 9,5 milhões de habitantes, mais de meio milhão desses não conseguem mais pagar uma refeição quente. É a triste realidade na Áustria nesse momento e que, essa é a minha opinião, que vai piorar nos próximos meses. A inflação excessiva da Áustria está começando a ter um efeito socialmente explosivo. E se vocês acompanham o canal, vocês sabem muito bem como essa inflação surgiu. E se vocês acompanham o canal há mais tempo, vocês sabem também muito bem que o Caio já anos atrás avisou que nós vamos ter alta inflação na Europa. A inflação leva ao empobrecimento. Especialmente as classes mais pobres não conseguem mais pagar pelas coisas mais necessárias da vida, como alimentação, moradia e energia. E há pouco nós estivemos na praia aqui em Balneário Camboriú e nós encontramos algumas seguidoras e uma delas nos perguntou como é que está a situação. Realmente é tão dramático? O povo não tem mais condições? Aí eu disse para ela, não, a maioria das pessoas da Alemanha, como também da Áustria, eles estão bem. Só que o número de pessoas que cada vez mais sofrem com mais pobreza vem aumentando constantemente. Esse é o grande problema. Eu não falo para 100% dos alemães, nem 100% dos austríacos. Eu falo para ainda uma minoria que vai crescendo a cada dia. A inflação interna na Áustria em março foi de 9,2%, significativamente mais alta do que na área do euro, que foi 6,9% em média. 9,2% na Áustria, gente. Isso tem consequências graves. Acho que nem preciso falar para vocês, porque vocês já viveram com muito mais inflação do que nós na Europa, mas o brasileiro, por exemplo, ele sempre soube dar um jeitinho. Aquele jeitinho, né? Por exemplo, muitos moravam ou voltavam a morar com os pais. Na Áustria, como na Alemanha, a gente não conhece isso. Tá entendendo? Né? A inflação recorde está mergulhando os estratos mais pobres em dificuldades existenciais. Enquanto isso, o número cada vez maior de pessoas não tem acesso às necessidades mais básicas. E nós não estamos falando de um país de não sei que mundo, terceiro mundo, etc. Nós estamos falando de um país do primeiro mundo, gente. Para vocês entenderem a que ponto nós estamos chegando. Um dos países mais ricos do mundo. Essa é a conclusão de um estudo. É assim que estamos hoje, se chama, financiado pelo Ministério de Assuntos Sociais e pela União Europeia. A cada 3 meses, o estudo pesquisa mais de 3.300 pessoas com idades entre 16 e 69 anos sobre as consequências sociais das crises atuais. E olha, me desculpem, mas nesse momento, na verdade, eles não precisam fazer de estudo, gente. É só uma lógica aqui em cima que mostra, né? Mas eles vão fazendo estudos, mas na verdade
qualquer pessoa que um pouco tem aqui em cima já pode prever isso. Não é verdade? No quarto semestre de 2022, a necessidade em áreas centrais da vida aumentou novamente na Áustria, como mostram os últimos números. Os preços estão subindo, especialmente os de moradia, energia e alimentação. Claro, uma coisa tem a ver com outra, né? As pessoas com baixa renda também gastam a maior parte de sua renda familiar nessas áreas. 548 mil de pessoas não conseguem se alimentar adequadamente. Mais de meio milhão de austríacos. Elas não têm dinheiro para uma refeição quente por dia. Coisa parecida, nós já comentamos há um tempo atrás sobre o Reino Unido. E agora nós temos informações da Áustria, gente. Então vocês podem ver como os países europeus, né, fortes no apoio de armas, etc., estão cada vez mais perto do abismo. Cada vez mais pessoas sofrendo necessidades. Essas 548 mil pessoas, não têm dinheiro para uma refeição quente por dia. Além disso, cerca de 1,9 milhões de pessoas não têm condições de pagar despesas inesperadas de 1.300 euros. Quase 2 milhões, praticamente um quarto, um pouco menos de um quarto de pessoas de toda a Áustria não têm condições de pagar despesas inesperadas de 1.300 euros. No trimestre anterior, havia 49 mil pessoas a menos. Quer dizer, praticamente dentro de um trimestre, o número de pessoas que não podem pagar por uma necessidade mais do que 1.300 pessoas aumentou em 10%, gente. Dentro de 3 meses, 10%. Então vocês veem em que situação nós estamos escorregando. 1.300 euros são equivalente a mais ou menos 7 mil reais. Para vocês terem uma noção, um aluguel do nosso vizinho na Alemanha custa quase isso, 1.250 euros. Tudo incluído, certo? Na Áustria deve ser parecido. Para um apartamento de 68 metros quadrados. Lógico, depende da localização do apartamento, os preços variam, mas para vocês verem que valor mesmo tem esses 7 mil reais ou 1.300 euros na Áustria como na Alemanha. O ônus decorrente dos altos custos de moradia e energia também aumentou significativamente. Já 24%, 1,5 milhão de pessoas dificilmente conseguem financiar o aumento maciço dos custos de moradia e energia. Ela só vem como um pesado ônus financeiro. Isso representa um aumento de 2 pontos percentuais em comparação com o terceiro trimestre de 2022. 2% a mais, gente. Tá? 24%, quase 1,5 milhão de pessoas dificilmente ou tem problemas de financiar o aumento maciço dos custos de moradia e energia. Vocês estão percebendo? Cada quarta pessoa quase. Da Áustria, a gente fala da Áustria. O número de pessoas que já têm dificuldades de pagamento com aluguel ou custos operacionais também aumentou. Ele aumentou de 447 mil para 500 mil pessoas. São também mais do que 10%. Portanto, 8% já estão em atraso com o pagamento de aluguel. 8% da população, gente. 8%. 2.250.000 de pessoas perderam renda nos últimos 12 meses. Você sabe, né? Nós temos a nossa renda mensal, a inflação explodiu e o nosso salário não
não acompanhou. Faz com que, então, você vai sair perdendo cada vez menos dinheiro no seu bolso. E isso, 2.250.000 pessoas perderam renda nos últimos 12 meses. Para a maioria delas, o principal motivo é a inflação. 1 milhão de austríacos só consegue cobrir as despesas domésticas atuais com muita dificuldade. 650.000 pessoas com idade entre 16 e 69 anos têm de sobreviver com menos de 1.000 euros líquidos por mês. 650.000 pessoas têm menos, entre 16 e 69 anos, têm menos do que 1.000 euros por mês líquidos. Quer dizer, você ganha o seu salário, toda a despesa, seguro de vida, seguro de saúde, aposentadoria, etc., descontado, sobra 1.000 euros, 650.000 tem menos de 1.000 euros. Tá? Então, isso realmente é um altíssimo número, mais de, deixa eu ver, 9 milhões e pouco, 10% 900, 7 vezes 9, 63, 7% e pouco da população total. Não falo só do pessoal, né? Da população total, inclusive crianças pequenas, neném, etc., tem menos do que 1.000 euros líquidos por mês. Essa é a nova normalidade que se encontra na Europa, cada vez mais para mais pessoas. É isso que eu digo sempre de novo, isso não vale para todos. Vocês vão poder encontrar um alemão, um austríaco, que está numa boa, gente, que vai dizer que isso tudo é mentira. Né? O Caio também, ele foi viajar para o Brasil, está passando uns dias aqui, ele não faz parte desse número. Mas ele vê que o número vem aumentando, e isso dramaticamente. E por isso ele passa os números, dados sempre atuais para vocês. Forte abraço, mão no coração. Bom fim de semana. Muito obrigado a todos. Até mais.